Oi pessoal, vim conversar com vocês sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro e o que eu pretendo ler no mês de novembro. Se vocês gostam de vídeos que tem listas, vocês vão adorar esse daqui. Não deixem de me seguir nas redes sociais, de curtir esse vídeo. Vou deixar todas as informações aqui embaixo, mas vocês podem me seguir no Instagram ou aqui no YouTube também. Eu vou começar falando com vocês, então, as leituras que eu fiz no mês de outubro. Eu li muito pelo meu Kindle, por isso até que eu trouxe o meu Kindle aqui para falar com vocês. 3 desses livros que eu li foram no Kindle e 2 deles foram livros físicos. O primeiro livro que eu li, na verdade, eu comecei a ler em setembro e terminei em outubro, foi A Segunda Morte de Suelen Rocha. Ele conta a respeito de um assassinato que aconteceu numa cidade no interior de São Paulo. Ele traz algumas cenas de violência, algumas cenas brutais, que, por exemplo, eu não estava acostumada a ler, mas foi uma experiência bacana. É um livro que eu gostei bastante, que eu consigo imaginar perfeitamente em filme ou série na Netflix. É um livro que eu recomendo, por mais que eu tenha tido algum estranhamento no início. É um livro, sim, que eu recomendo que vocês leiam, porque realmente é muito bem escrito e é de uma autora nacional. O segundo livro que eu li não é de um autor nacional, é A Paciente Silenciosa. É um thriller psicológico muito bem construído, que eu adorei fazer a leitura. Na verdade, eu li junto com um projeto de leitura que eu faço parte desde o ano passado. E foi muito bacana, porque a cada sensação que eu tinha com o livro, eu tomava nota para, no final, tentar descobrir algumas coisas que aconteceram. E eu posso dizer para vocês que eu acertei mais ou menos uns 60% do que aconteceu no livro. Isso foi muito legal, eu gostei muito. O que eu posso dizer, sem spoiler, é que a Alicia, que é a nossa paciente silenciosa, durante todo o livro, parece que escondendo alguma coisa, ela não quer revelar, ou parece que sofreu algum trauma. E o Theo, que é o nosso psicoterapeuta da história, ele tenta desvendar o que aconteceu com a Alice. Ele tem um interesse que a todo tempo a gente fica se perguntando o porquê dele, o porquê disso ter acontecido. Na história tem esse desenrolar dos fatos, o Theo tentar descobrir o que aconteceu com a Alicia, ao mesmo tempo a gente vai descobrindo o que aconteceu com ela também. É um livro muito bom que eu recomendo, foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano. O outro livro que eu li no Kindle também, que eu baixei durante a quarentena e eu achei que era o momento certo para ler agora, foi O Vilarejo, do Rafael Montes. O próprio início do livro, ele diz que ele não é um escritor e ele é o tradutor desse livro. É um livro muito bacana. Ele lembra muito os contos dos Irmãos Grimm, então foi uma experiência muito legal. Da mesma forma que eu falei para vocês que A Segunda Morte da Suelen Rocha tem algumas cenas de violência, esse livro também tem. Ele acaba mudando a gente de um certo modo. A maldade existente nas pessoas, a gente vê que ninguém está ileso dessa maldade, que o mal está no mundo. E, enfim, eu não posso falar muito a respeito. É um livro curtinho, são 7 contos baseados nos 7 pecados capitais e é muito interessante. Eu acho que vale muito a leitura. No Kindle foram esses 3 que eu li. Normalmente eu leio alguns contos, mas não foi o que aconteceu no mês de outubro. E os outros livros que eu li foram livros físicos. O primeiro livro físico que eu li esse mês foi Barriga de Pano, que é de uma autora brasileira. Atualmente mora em Brasília. A própria Edith escreveu uma história real. Ela acabou adotando 3 crianças irmãs. Ela conta essa experiência de adoção dela nesse livro, muito interessante para quem pensa em adotar ou para quem deseja conhecer um pouco mais sobre o processo de adoção que acontece no Brasil. É um livro muito rapidinho. Esse livro, inclusive, eu recebi em parceria com a editora Flive, no selo Voe. Realmente uma leitura muito enriquecedora. Apesar do livro só ter 82 páginas, ele é um livro bem curtinho, mas é um livro que valeu muito a pena. Apesar de ter feito poucas leituras esse mês, eu fiz leituras que realmente me enriqueceram muito como leitora e como pessoa. E um deles foi esse daqui, da Edith Machado. Eu, inclusive, fiz uma resenha dele no meu Instagram e fiz uma entrevista também com a autora, que tá bem bacana. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá lá no meu Instagram, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Outro livro que eu li esse mês foi A Noite das Bruxas. Eu li justamente por conta do Halloween. Eu comecei a ler em meados de outubro e terminei justamente no dia do Halloween. Ainda não tinha lido esse livro da Agatha Christie, mas é uma história um pouco diferente das que eu já tinha lido até então. Esse aqui a gente tem várias investigações dentro de uma só.
Toda a trama gira em torno dessa morte que aconteceu com a Joyce, uma menina de 12 anos. O ponto negativo desse livro, para mim, inclusive, é a morte de uma menina de 12 anos, que eu achei a gente não tem detalhamento dessa violência, mas eu achei uma situação que poderia ser dispensada, ou poderia ser uma menina um pouco mais velha, enfim, não querendo discordar da nossa rainha do crime, mas é uma situação que eu, se pudesse, mudaria nessa história. Eu colocaria uma personagem um pouquinho mais velha, de repente não envolveria crianças nisso. Eu achei muito bacana a construção da história. Agora que eu já falei sobre as leituras que eu fiz no mês de outubro, eu vou falar um pouquinho sobre as leituras que eu pretendo fazer no mês de novembro. Eu escolhi alguns livros que estão dentro das minhas possibilidades de leitura e dentro da minha realidade pessoal e profissional também. Bom, eu escolhi alguns livros que, na verdade, eu escolhi um livro que eu já comecei, que eu comecei no meio da quarentena, mas ainda não tive a oportunidade de terminar. Esse livro que eu escolhi foi um da Agatha Christie, novamente, seria o meu Agatha Christie do mês de novembro, que é Desenterrando o Passado. Esse livro atualmente não é mais vendido aqui no Brasil, a gente não tem uma tradução recente dele, tem ele em inglês, eu encontrei ele no site da Amazon em inglês. Inclusive eu coloquei ele durante um tempo na minha wishlist, só que eu não leio inglês ainda, então eu resolvi tirá-lo. Esse aqui é de uma biblioteca que eu peguei emprestado antes da quarentena e ele ainda está comigo por conta desse fechamento de instituições de ensino que a gente teve. Então é um livro que eu ainda não li. Na verdade eu li uma parte, eu nem marquei a página que eu parei, provavelmente vou ter que começar tudo de novo. Mas é um livro que eu pretendo ler, que eu tenho que ler, porque eu peguei justamente porque eu tinha interesse nele e acabei não lendo por conta dessa correria do dia a dia, dessa questão da quarentena e tudo mais. Eu acabei não lendo, mas eu preciso ler e preciso devolver para a biblioteca assim que terminar esse períodozinho de quarentena, provavelmente ano que vem eu vou devolvê-lo. Então é um livro que eu tenho que passar na frente dos outros, porque ele não é meu. Então eu tenho que ler ele quanto antes. Desenterrando o Passado, da Agatha Christie. Ele é tipo um livro bibliográfico da autora. Ele foge um pouquinho do que a gente está acostumado, dessa questão da autora desvendar alguns crimes. Não, a gente tem aqui, tem um relato da autora de algumas experiências dela num ambiente de trabalho arqueológico. É bem interessante, só que o ritmo dele é um pouquinho mais lento do que a gente está acostumado dos romances policiais dela. Então, acredito que por isso eu demorei um pouquinho mais para ler e acabei não pegando aquele ritmo de leitura. Bom, mas daqui pra frente eu vou ler e vou trazer pra vocês a resenha no mês que vem também. Outro livro que eu trouxe aqui pra vocês, que eu tenho intenção de ler no mês de novembro, que ele tá na minha TBR de novembro, é o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu comprei agora na Prime Day, eu ainda nem tirei do pacote, vocês podem ver que ele ainda tá no pacotinho, mas é um livro que eu quero muito ler. Eu me interesso pela obra do C.S. Lewis. O que me atraiu a princípio foram essas capas maravilhosas dessa edição da editora Thomas Nelson. Eu sempre dou uma olhadinha, porque eu nunca me lembro do nome dela, mas é uma edição muito bem caprichada, muito bonita. O corte dele é todo em vinho, cor vinho. Pretendo fazer a leitura desse livro em breve e trazer essa resenha para vocês. Eu comprei recentemente, inclusive, as Crônicas de Nárnia do autor, mas ainda não li. Eu pretendo fazer um projeto de leitura, pelo menos um livro por mês, mas eu quis passar à frente com esse daqui, que é um livro do C.S. Lewis que eu já queria ler há bastante tempo. Outro livro que eu pretendo ler, agora no mês de novembro, é o livro da TAG de outubro, que é A Vida Secreta dos Escritores. Esse livro está sendo bastante lido pelo pessoal que assina a TAG. Sou voluntário de um projeto que se chama Acervo Quatro Patas e a gente teve doação desse livro no último mês. A pessoa leu esse livro e doou pra gente. E como eu tinha muita vontade de ler ele, aproveitei e adquiri o livro e acabei ajudando os bichinhos que fazem parte desse projeto que eu atuo. Se vocês quiserem saber mais, também vou deixar o link de informações aqui embaixo. Então esse é um livro que eu pretendo ler. Não sei muita coisa a respeito dele. Eu, na verdade, fui atraída um pouco pelo título, li um pouquinho a parte interior dele, mas não li sinopse, não li nada. Também não sei, não peguei as informações no próprio site da TAG. Eu tô um pouco por fora mesmo, mas eu acho que eu vou gostar sim. Eu tenho visto muitas resenhas positivas a respeito dele e esse é um livro que eu pretendo ler agora no mês de novembro também. O outro livro que eu separei para ler nesse mês de novembro é A Mão e a Luva, do Machado de Assis. É um romance bem curtinho do autor. Mês passado eu li O Alienista. Há um tempinho, Memórias Póstumas, Brás Cubas, pretendo ler novamente naquela edição linda da Antofágica que eu comprei agora na Prime Day. E esse mês de novembro eu gostaria de ler A Mão e a Luva, que é um romance bem curtinho do autor. Eu acho que é uma meta acessível para mim. O outro livro que eu pretendo ler nesse mês, que já está na minha estante há um tempinho, é o Ecos,
da Dark Side. Já faz um ano também que eu comprei ele, já tá na minha estante já há um tempinho. Na verdade, eu separei livros que já estão na minha estante há um tempinho, tirando do C.S. Lewis, que eu acabei de comprar, e A Vida Secreta dos Escritores, né, que foi o da tag do último mês. Os outros livros são os que já estão um tempinho na minha estante. O outro livro, então, que eu separei foi o Ecos, que é a edição mais linda que eu tenho na minha estante. Eu amo esse livro, eu adoro o corte dele laranjado, eu adoro a cor da capa também. Na época que eu comprei esse livro, ele estava muito baratinho, eu paguei R$24,50. Na verdade, eu comprei ele e A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, que eu também ainda não li. Resolvi passar esse livro na frente, porque ele conta uma história parecida com os contos dos irmãos Grimm. E como eu acabei de ler O Vilarejo, do Rafael Montes, agora eu fiquei com muita vontade de ler mais livros nesse tipo, porque eu já gosto mesmo de ler adaptações de contos de fadas. Então eu acho que esse é o momento de ler esse livro e pretendo trazer a resenha dele aqui para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado da minha TBR de novembro, dos meus livros lidos de outubro também. Eu gostaria que vocês me dessem algumas dicas, algumas sugestões, qual livro eu devo ler primeiro. Se vocês tiverem algumas sugestões de leitura que eu possa fazer ainda em novembro ou sugestões para dezembro, podem deixar nos comentários. Qual livro que eu devo ler primeiro, vocês também podem me sugerir. Inclusive, eu já vou começar a pegar um deles, talvez o do Machado, que é o mais curtinho. É isso. Não deixem de curtir, de comentar as minhas redes sociais, e os links para a compra também desses livros estão aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau!